Bem, olhando aqui de cima, eu percebo que não faz muito tempo que alguns partiram da infância. Temos pessoas aqui muito novas, aqui como eu estou vendo, mas eu não sei como foi a sua infância. Talvez a sua infância tenha sido muito boa, você teve pais maravilhosos, você teve uma história muito linda. Quando você pensa em infância, você pensa nos melhores momentos da sua vida. Talvez a sua infância não tenha sido tão boa assim. Talvez você tenha sido marcado por traumas, situações difíceis, a casa que você cresceu, o ambiente em que você cresceu, a família que você cresceu, não foi tão legal assim. Quando você pensa em infância, na verdade, lembra um passado difícil para você. Ou talvez eu esteja falando com pessoas que nem viveram a infância de verdade, porque ainda crianças tiveram que lidar com muitas situações que um adulto deveria lidar. Talvez na sua infância você teve que cuidar dos seus irmãos, você teve que trabalhar. Eu fiquei muito orgulhosa, eu estava procurando minha carteira de trabalho lá em casa e eu encontrei a carteira de trabalho do meu marido. Eu falei, meu Deus, amor, tu tinha quantos anos aqui? E ele falou, 14. 14 para 15 anos. Viveu uma infância completamente diferente da minha. Com 14, 15 anos eu era livre para só estudar. E meu marido teve que trabalhar. Nossas infâncias foram muito diferentes, você sabe qual foi a sua. A pergunta que eu tenho para fazer essa noite é, será que você não está preso lá? Será que hoje os anos passaram, mas ainda tem algo na sua vida que te faz preso lá? Existem áreas da sua vida que parece que você não cresceu. Existem áreas da sua vida que você se compara com algumas pessoas e você fala assim, parece que eu ainda sou uma criança nessa área. Parece que eu não amadureci nessa área. Quando eu me comparo, eu sinto que eu fiquei para trás. Então, essa noite, o meu convite para você é hora de crescer. É hora de passar de etapa. É hora de passar de nível. O tempo da meninice acabou, seja na sua vida espiritual. Quantas vezes vivemos uma vida com Deus de constantes recomeços? E o Senhor está dizendo, ei, acabou. O tempo de ser neném espiritual passou. Eu tenho algo maduro e sério para você hoje. Talvez nos seus relacionamentos. Talvez nos seus relacionamentos, você vive relacionamentos e você percebe que você, na verdade, está vivendo uma coisa infantil. Está vivendo um relacionamento de adolescente. Passou, o Senhor tem para você relacionamentos sérios. Amizade, casamento. Tem gente que está levando o casamento como se fosse namoro adolescente. Meu irmão, chega. Você cresceu, você tem uma família agora, você tem filhos agora. Talvez você esteja lidando com as suas emoções como uma criança lida, sem saber como lidar. Fazendo o que você quer, do jeito que você quer. Talvez a sua vida toda, a sua vida financeira é como uma criança. Eu quero, eu vou ter. Quantas prestações? Então eu posso ter. Se eu posso dividir, então eu posso ter. Essa noite, o convite do Senhor para nós é para que a gente cresça em todas as áreas da nossa vida. E por isso, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Marcos, capítulo 4, versículo 33. Marcos 4, 33. Jesus está falando sobre a parábola do grão de mostarda, ele está explicando essa parábola. E no versículo 33 ele fala assim, com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes anunciava a palavra, tanto quanto podiam receber. Não lhes dizia nada sem usar alguma parábola. Quando, porém, estava a sós com seus discípulos, explicava-lhes tudo. Naquele dia ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos para o outro lado? Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que esse ia se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro.
Os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é esse que até o vento e o mar lhes obedecem? Então Jesus está no meio da multidão, explicando uma parábola, a parábola do grão de mostarda, que um grão de mostarda é pequenininho, mas quando ele brota, quando ele dá uma árvore, quando ele dá suas folhas, são folhas grandes, são folhas bonitas. E o reino de Deus é como esse grão de mostarda. Muitas pessoas julgam como pequeno, como simples. Muitas pessoas podem julgar como algo não tão importante, mas na realidade é algo poderoso, maior do que os nossos olhos podem ver. Depois desse texto, depois de ele explicar isso, o texto fala algo muito interessante para nós. O texto diz que Jesus usava parábolas para falar com a multidão. Jesus, quando se comunicava com a multidão, falava por parábolas e não para aí. Diz que Jesus dava à multidão até onde eles conseguiam receber. Você acabou de ler aí. Jesus passava aquilo que a multidão conseguia reter. Mas para os discípulos não. Para os discípulos, Jesus explicava tudo. Então Jesus faz um convite a esses discípulos: vamos para o outro lado, vamos atravessar. Jesus convida os discípulos colocam Jesus no barco e no meio dessa travessia vem um forte vendaval, ondas muito fortes, todo mundo desesperado. Jesus está dormindo, vão lá e acordam Jesus. Jesus, vem cá, você não se importa não? A gente está aqui, a gente pode morrer e você está aí dormindo? Não te importa que a gente morra? Você não está nem aí com a nossa vida? Eu imagino Jesus com aquela cara de quando alguém te acorda. Ele não fala nada para os discípulos, ele dá uma ordem. Ei, vento e mar, aquietem-se. O vento obedece, o mar obedece, o mar fica tranquilo. Jesus aí então vai até os discípulos e diz: vem cá, vocês não têm fé não? Está faltando fé para vocês? Como quem diz, eu explico tudo para vocês, eu estou com vocês, vocês têm um lugar de intimidade comigo e quando uma situação dessa acontece, vocês desesperam. Aqui para mim é muito claro 3 atitudes de quem precisa crescer. 3 atitudes que a gente precisa mudar na nossa vida para que a gente de fato cresça. E a primeira atitude para nós é que a gente precisa entender que existe um nível mais profundo para viver. O texto diz que para falar com a multidão, Jesus usava histórias, parábolas. Mas os discípulos, ele explicava tudo. Tinha uma diferença na fala de Jesus quando ele falava com a multidão e quando ele falava com os discípulos. Os discípulos tinham acesso a coisas que a multidão não tinha. Os discípulos viam coisas que a multidão não vinha. Talvez você ache na sua vida, principalmente na sua vida espiritual, que está tudo bem. Você não reparou que você não é discípulo, você é multidão. Você está recebendo o quanto você pode receber. Você está recebendo a historinha, a parábola. Tem que ser mastigadinho para você. Enquanto tem pessoas, e o Senhor te convida a ser uma dessas pessoas hoje, que ouvem tudo. Que o Senhor lhes explica tudo. Que o Senhor tem clareza, porque estão em um nível diferente. E para mim, existem 2 coisas muito claras para mim do motivo dessa diferença entre eles. Primeiro, renúncia. A multidão ia ver Jesus como quem ia a um evento. Ah, Jesus está na cidade, vamos lá ver Jesus.
Jesus curou, Jesus libertou, agora a gente vai voltar para nossa casa, eu vou voltar para minha família, eu vou voltar para o meu trabalho e vai estar tudo igual. Eu fui lá, eu vi e voltei. A minha vida continuou a mesma. Eu fui lá, assisti o que Jesus pode fazer e voltei para a vida que eu tinha. A multidão não pagava preço algum para ver Jesus. Ela seguia um evento, ela seguia um espetáculo. Como muitas pessoas que conhecemos, que estão na igreja como quem vê um espetáculo. Vem aqui aos domingos, ouve uma palavra legal, mas quando sai dessa porta, vive a mesma vida. Qual é a vida que eu estava vivendo antes de entrar aqui? Eu tinha relacionamentos que o Senhor não se agrada, eu tinha um palavreado que Jesus não se agrada, eu usava roupas que Jesus não se agrada, eu tinha vícios que não tem nada a ver com o Senhor espera de mim, mas quando eu venho aqui, vejo o espetáculo, saio daqui e volto para essa mesma vida. Era a vida da multidão. Os discípulos não. Os discípulos tinham suas vidas, seus empregos, suas famílias, e uma vez ouviram do mestre: olha só, eu estou chamando vocês para serem pescadores de homens. E o que esses discípulos fizeram? Eles largaram tudo para seguir Jesus. Jesus para eles não é mais um espetáculo. Jesus para eles não é um evento. Jesus é tudo o que eles têm a partir desse momento. Eles não vão ver o que Jesus está fazendo, eles seguem a Jesus, porque Jesus é o único caminho que eles têm a partir de agora. Eles largaram tudo para seguir o Senhor. Então, quem está disposto a largar tudo para seguir o Senhor, recebe tudo do Senhor. Quem vê o Senhor como um espetáculo, vê o que todo mundo vê. A pergunta para você essa noite é se você está bem e satisfeito em receber o que todo mundo recebe, ou se o Senhor hoje não está derramando no seu coração uma inconformidade, uma santa rebelião dentro do seu coração. Eu quero mais de Deus, eu não só estou satisfeito de olhar o que Jesus pode fazer, eu quero que Ele seja tudo que eu tenho para receber dEle, tudo que Ele pode me dar. O texto é muito claro. Jesus dava à multidão aquilo até certo ponto, até aquilo que ele podia receber. Até aquilo que a multidão podia receber. Isso acontece muito com a gente. Quando a gente chega na igreja e fala assim: Deus, a minha vida é sua, mas a vida financeira deixa que eu resolvo. Deus, a minha vida é sua, mas eu quero receber só até onde dá para mim. Nas minhas emoções, eu é quem cuido. Nos meus relacionamentos, eu é quem cuido. Naquela situação no trabalho, que eu estou naquele esquema lá estranho, eu é quem cuido. Quais são os limites que você mesmo colocou para que o Senhor realmente não te tome por inteiro? Renúncia é a palavra. Agora, tem uma outra situação. Na minha concepção, os discípulos recebiam diferente da multidão, não só porque pagaram um alto preço por isso, mas também porque a partir desse alto preço, eles tinham um lugar de intimidade diferente do que a multidão tinha. A multidão via o que todo mundo via, mas tinha coisa que só os discípulos viam. A multidão não via. Existem diálogos narrados na palavra de Deus que só os discípulos ouviram. A multidão via o que todo mundo via. Os discípulos pagaram um preço e tinham uma intimidade diferente. Não adianta você querer crescer na sua vida espiritual se você não paga o preço de ter intimidade com o Senhor. Se você não paga o preço de buscar a palavra dEle, ouvir o que Ele tem a dizer para você. Se o Senhor não ouve de você aquilo que você mais precisa. Se o Senhor não ouve de você quais são os seus pensamentos mais profundos. Os discípulos recebiam tudo porque eles tinham intimidade. Meu irmão, eu posso achar você muito legal, mas eu não vou te contar os segredos mais profundos da minha vida essa noite. Eu não te conheço. Sei lá o que você vai fazer com isso. Talvez algumas pessoas me sigam na internet, outras pessoas já me viram pregar. O Alfredo e a Rafa me conhecem há muitos anos, a Letícia, uma amiga, me conhece há muitos anos. Mas tem uma pessoa que me conhece de verdade.
O meu marido. Porque ele abre o olho, eu estou lá. Ele fecha o olho, eu estou lá. Hoje em dia, tem coisa que eu nem falo. Ele olha e fala, tá bom, já entendi. Isso não se compra. Isso não é estudado. É um preço da intimidade. Não tem como transferir. Você pode passar 5 meses comigo, não vai ser igual. A gente quer viver vidas mais profundas com o Senhor, mas a gente não é íntimo dEle. A gente é íntimo de um monte de gente. A gente é íntimo de um monte de coisa. A gente não falha em várias áreas da nossa vida, mas a gente falha numa vida íntima com o Senhor. Eu quero te lembrar de uma coisa muito simples. O Evangelho é seguir a Cristo. Se você não passa tempo com Ele, você está seguindo quem? E aí eu vou te lembrar de uma coisa ainda mais séria. A eternidade é passar o tempo inteiro com o Senhor. Se você não passa tempo com o Senhor nessa terra, a eternidade não é para você. O que tem na eternidade, gente? Deus. Passar a eternidade com Ele. Agora, se meus olhos não brilham em vê-lo nessa terra, se eu não tenho prazer em meditar na lei dEle nessa terra, se Ele não é o meu prazer diário, a eternidade não é para mim. Porque a eternidade é adorar o Senhor para sempre. Queremos viver uma coisa na eternidade que a gente não tem prazer aqui. Renúncia e intimidade. São com esses 2 fatores que a gente reconhece, tem um nível mais profundo e eu quero chegar lá. Está na hora de crescer. Agora, uma outra atitude muito clara nesse texto para mim, é que aquele que cresce, ele tem uma coisa, ele tem a paz que excede todo entendimento. Jesus convidou aqueles discípulos, vamos para o outro lado? Não foi ideia deles. Então eles entram no barco e quando vem um vendaval, quando vem ondas muito fortes, eles se desesperam. Eles esqueceram quem foi que convidou. Quem convidou foi Jesus. E Jesus tem poder para acalmar o mar. Se Jesus me convidou, meu irmão, não importa se vai aparecer uma baleia, se vai chover, se vai ter um vendaval. Eu vou chegar do outro lado. Os discípulos aqui tiveram uma atitude imatura. Esqueceram quem é que estava convidando. Quer crescer? Compreenda, não importa a circunstância. Se foi Deus que falou, meu irmão, tu vai chegar do outro lado. Se foi Deus quem convidou, você vai chegar do outro lado. Se foi o Senhor quem disse, é para lá que você vai, não importa o que aconteça, essas pessoas acham que é impossível, não importa se as portas se fecharam, não importa se o mercado está ruim, você vai chegar lá, porque quem te falou, quem te prometeu, quem te convidou, não foi homens, foi o próprio Deus. Quem cresce tem essa paz de que não importa a circunstância, eu vou chegar lá. Agora, como que a gente age? O Senhor nos promete uma coisa, na primeira adversidade a gente fala, ai Deus, por quê? Está tão difícil para mim, Jesus. Muitas vezes eu imagino o Senhor olhando e dizendo, meu filho, calma, é só o primeiro, tem muito mais estresse aí para tu chegar lá. Porque eu estou te forjando, porque eu estou tratando você, porque eu estou organizando as coisas para você chegar lá. Porque se você chegar lá no seu tempo, do seu jeito, da forma que você quer, não vai dar certo. Então eu estou organizando a casa para que você chegue lá e usufrua do jeito que você tem que usufruir. Nossos olhos são limitados. Nós olhamos até ali, o Senhor olha lá atrás. Ou só eu já quis muito uma coisa e quando essa coisa não aconteceu, eu pensei, ainda bem que deu errado. Só aconteceu isso comigo. Nossa, ainda bem, Jesus, muito obrigada por esse livramento. Ainda bem que isso deu errado.
Quantas vezes pedimos coisas para Deus, conseguimos do nosso jeito, forçamos a barra e idolatramos aquilo que tanto pedimos do Senhor. Deixamos o próprio Deus de lado. Talvez o Senhor ainda não te deu o que você tanto espera. O Senhor ainda não te colocou do outro lado da margem, porque Ele sabe que se você chegar do outro lado da margem, agora você larga Ele e vai cultuar a margem. Se Ele te colocar do outro lado da margem agora, você larga Ele e vai começar a falar para todo mundo que quem chegou lá foi você. Você ainda não está pronto. Você ainda é imaturo, com muito respeito. Ainda tem coisas para serem ajustadas na sua vida. Talvez você tenha falhado na prova do caráter. Talvez você tenha falhado na prova da ansiedade. Eu fui lá, eu fiz, estava demorando demais. Quero tanto casar, Jesus, mas o Senhor não está encontrando para mim, está difícil para o Senhor deve estar ocupado. Então quem vai achar sou eu. Olha o problema que isso causa. Eu vou dar um jeitinho. Ela é mais ou menos legal, mas ela tem uns probleminha ali, dá para levar. Dá para levar, você mais uma vez se frustrou, você mais uma vez se machucou, porque você não quis esperar o Senhor te levar para o outro lado. Os discípulos acordam Jesus. Vem cá, você não se importa não que a gente morra? Meu irmão, se alguém me acorda, olha, eu já levanto estressada. Como assim? Os discípulos esqueceram quem os chamou? Os discípulos esqueceram quem é aquele que estava no barco? Gente, quantas vezes nós esquecemos o Deus que servimos? O Senhor nos livrou ontem, hoje aparece uma prova para nós, a gente já se desespera. Ei! Lembra do que o Senhor vê na sua vida, lembra quem você era no passado, lembra como o teu casamento estava anos atrás, lembra como estava a sua alma há anos atrás, lembra onde você estava no lamaçal do pecado, sem perspectiva de vida nenhuma. O Senhor te tirou de lá, te deu uma vida nova, olha o que Ele fez na sua vida. Esse Deus que transformou a sua vida, Ele é capaz de fazer infinitamente mais, então não se desespera. Quem é maduro, quem cresceu, vive debaixo da paz que excede todo entendimento. Vai chegar o vendaval, meu irmão, vai chegar. Vão chegar as ondas fortes, vão chegar. Vão chegar o medo, vai chegar. Mas você vai permanecer tranquilo no barco, porque você não está sozinho nele. Jesus está no barco, aquele que acalma a tempestade, aquele que até o vento e o mar lhe obedecem, ele está no barco. Não existe nada que o Senhor não possa fazer. Não existe gigante grande demais para o Senhor. Não existe doença que o Senhor não possa curar. Não existe pessoa de coração de pedra que o Senhor não possa tocar. Tudo está nas mãos dEle. E Ele não perde o controle de nada. O que você precisa é reconhecer: eu também não posso perder o controle. Se o meu Deus não perde o controle, as minhas emoções não podem perder o controle. Não seja uma pessoa desesperada. Não seja como esses discípulos. Para finalizar, o texto diz que depois que Jesus acalma a tempestade, Jesus vira carinhosamente para esses discípulos e diz: vem cá, está faltando fé para vocês? Vocês esqueceram quem eu sou? Para uma vida que cresceu, para quem quer ser maduro, a gente precisa de uma coisa muito básica. A gente precisa começar a viver o que a gente prega. Quando Jesus diz para aqueles discípulos: vem cá, está faltando fé para vocês? É como se Jesus estivesse dizendo: ué, vocês me conhecem, eu me revelo a vocês, e quando a prova vem, vocês se desesperam? Está na hora de vocês viverem como meus discípulos. Está na hora de vocês viverem como alguém que me conhece, como a multidão não conhece.
É como se Jesus dissesse: se fosse a multidão aqui, eu ia entender, mas vocês são discípulos. Se fosse a multidão aqui que não conhece o meu coração, que eu não falo tudo, que eu explico por parábolas, até fazer sentido, mas vocês estão comigo. Se você parar para pensar quantas pregações você já ouviu esse ano, é na quarta, é no domingo, é a palavra da célula, que é a palavra de domingo. Isso se você não for como eu, que vai dar uma corridinha e bota uma palavra no ouvido. Está trabalhando lá, ouvindo um podcast, ouvindo uma palavra. Nós recebemos muito conteúdo, galera. A pergunta é, nós estamos vivendo o que a gente está ouvindo? De conteúdo a gente está bem. A gente está ouvindo a beça. A pergunta é, quando a palavra acaba aqui, você sai ali, você é uma nova pessoa? Quantos anos você tem de convertido? Quantas palavras você já ouviu? Você não pode ter a mesma vida espiritual. Você não pode tatear no escuro como uma criança quando você já tem idade de adulto na fé. Você não pode cair no mesmo pecado todo ano e todo culto você vem aqui, se arrepende do mesmo pecado e todo ano você vem aqui pedindo para Deus interferir em uma coisa que você fez porque você não conseguiu sair disso todo ano, sendo que você escuta a mesma palavra todos os dias. Quem é maduro vive o que prega. Quem é maduro vive o que conhece. O Senhor me dá uma direção aqui e eu mudo automaticamente, porque Ele é o meu Senhor. E se Ele não se agrada, eu não quero. Se não está bom para o Senhor, não está bom para mim. Se o Senhor não está satisfeito, eu também não estou. Porque não importa para mim ter um aplauso de uma multidão de pessoas. Se o Senhor não está aplaudindo a minha vida, eu não estou satisfeita. Agora, se o Senhor estiver aplaudindo a minha vida e tiver um monte de gente me vaiando, eu estou bem demais. Porque me importam os olhos dele sobre mim. Está na hora de você começar a viver o que você prega. Sabe, talvez você seja uma das pessoas que ama estudar muitas coisas. Você sabe quantos metros cada cor da arca. Você sabe todos os animais que entraram na arca. Você sabe como vai ser o Apocalipse exatamente. Você sabe todos os detalhes do Apocalipse. Você tem 5.000 posicionamentos teológicos. Mas está caindo no mesmo pecado todo dia. Você tem um monte de teoria. Você estuda um monte de gente. Você até questiona algumas coisas que é pregado no púlpito, porque você é bom demais. Você sabe tudo. Mas seus filhos não encontram você em casa mais. Mas sua esposa está clamando por atenção já tem um tempo. Mas as pessoas que lidam com você acham você uma fofoqueira. Sabe tudo, com uma vida que parece que não conhece nada. Quem cresceu tem uma vida correta. Um espelho daquilo que aprendeu com Jesus. O que falta para você crescer nessa área da tua vida hoje? Falta para você renúncia e intimidade com o Senhor? O que falta para você crescer hoje? Falta a paz que excede todo entendimento e parar de agir no desespero, como se Jesus não estivesse no barco? O que falta para você crescer hoje? Começar a viver aquilo que você tanto escuta? Eu não posso responder isso para você, só você pode responder isso. Queria que você fechasse os seus olhos no seu lugar e que você perguntasse ao Senhor: Senhor, eu estou aqui, eu não estou satisfeito, eu quero crescer. O que falta para mim, Jesus?
Me fala com clareza hoje, porque o que o Senhor me pedir, eu vou deixar nesse altar. Se o Senhor está me pedindo coragem para renunciar a algumas coisas da minha vida, essas coisas eu deixo no altar hoje. Se o Senhor está pedindo um tempo real de intimidade com o Senhor, porque eu não vivo uma vida de quem te conhece de verdade, é nesse altar aqui que eu faço um compromisso com o Senhor de ter uma vida realmente íntima de Ti. Se te falta paz que excede em todo entendimento, você é dominado pelos seus sentimentos, você é dominada pelos seus sentimentos, sua mente aprisiona você. É nesse altar que o Senhor liberta a sua mente hoje e derrama sobre você a paz que excede todo entendimento. Se o que falta para você é deixar a hipocrisia de lado e começar a viver de fato aquilo que o Senhor tem falado com você, é nesse altar que o Senhor te restaura. É preciso de muita coragem para crescer. Quando a gente cresce, a gente ganha mais responsabilidade. Quando a gente cresce, a gente pode ter um relacionamento. Quando a gente cresce, a gente pode tirar a carteira de motorista. Quando a gente cresce, a gente pode ter um crédito no banco. Tantas coisas acontecem quando a gente cresce. Talvez o que te falta hoje é uma identidade de maior idade. Você está limitado porque você ainda é imaturo. O Senhor tem muita coisa para você viver, mas para isso você precisa crescer.